Olha aí, anjos, dando continuidade a essa aula 3. Falar agora da independência, não é? Revolução Liberal do Porto, 1820, o Dia do Fico, em 1820, e também, não é, falar da própria independência de 1822, essa nossa data tradicional. Por que no Porto, em Portugal, vai eclodir essa revolta? Porque lembra lá das medidas tomadas por Dom João dentro do Brasil. Bora pegar lá os tratados de 1810. Quais eram os tratados? Bora lembrar. Assinado por Dom João. Tratado de Navegação e Comércio e o Tratado de Aliança e Amizade. Não esqueça. Esse tratado, ele deixava uma competição desigual, não é? Ele criava uma competição desigual entre os produtos portugueses e os produtos ingleses, que afetava diretamente a burguesia portuguesa. Então, a burguesia portuguesa, no porto, esses comerciantes no porto vão se revoltar. E quais são as medidas que eles vão acabar tomando? Eles vão expulsar os oficiais ingleses e, naturalmente, vão, não é, de alguma forma, acabar com esse monopólio, não é, com esse domínio, não é, inglês em relação ao comércio sobre Portugal. E aí, não é, alguns destaques, não é, algumas medidas por parte desses revoltosos vão ser tomadas. E quais são essas medidas? Bora pontuar aqui. Primeiro, o imediato retorno da família real para Portugal. Caso Dom João, pessoal, não retornasse, ele poderia ser tirado do trono. Segunda medida, a elaboração pelas cortes de uma constituição que finalizasse o absolutismo, ou seja, eles queriam a volta de Dom João, mas ao mesmo tempo eles iriam acabar com esse absolutismo. Dom João, naturalmente, não teria mais plenos poderes. E aí você tem a construção de uma monarquia parlamentarista, não é? Ou uma monarquia constitucional que findasse com esse absolutismo, para que Dom João não tomasse mais essas decisões que voltassem a prejudicar essa burguesia. E terceiro, eles queriam recolonizar o próprio Brasil. Dom João regressa, Dom João volta para Portugal, só que ele vai deixar o filho dele, Dom Pedro, no Brasil. E aí vão surgir alguns partidos que vão discutir, não é, todo esse processo de independência a partir dos seus interesses. Quais são os partidos? Partido Português, Partido Brasileiro e os liberais radicais. Vamos por parte. Partido Português. Composto por quem, anjos? O Partido Português era composto por militares e comerciantes lusos fiéis à recolonização do Brasil. Então, se eles eram a favor da recolonização, eles eram contra a independência. Partido Brasileiro era composto por quem, anjos? Era composto por latifundiários, comerciantes brasileiros, interessados, é claro, a liberdade política e a liberdade econômica. Liberdade social, não. Ou seja, eles queriam a permanência da escravidão do próprio negro no Brasil. Eles queriam a emancipação do Brasil, a independência do Brasil, mas queriam a permanência da escravidão. Eram a favor do quê? De uma centralização política no Brasil, para que justamente, não é, eles, junto com essa centralização política, passassem a tomar decisões. Eram a favor também do voto censitário, não é, esse Partido Brasileiro. O que é o voto censitário, anjos? Não é, falando de
de política, falando de Constituição. O voto censitário é aquele voto baseado na riqueza, ou seja, só vai participar quem naturalmente tiver uma determinada renda. E o terceiro partido era formado por grupo dos liberais radicais, não é? Quem compunha, quem fazia parte, não é, desse partido? Médicos, jornalistas, pequenos comerciantes e padres. Não esqueçam, Anjo, eu estou falando de padres. Olha aí. É lembrar, isso já foi questão, já foi item do Enem, que no período colonial e no período imperial brasileiro, você tem o Estado e a Igreja tendo força política. Quando é que a Igreja no Brasil, a Igreja Católica, é claro, deixa de ter essa força de decisão política? Quando vem a República. Porque na República você tem a secularização, a separação do Estado com a Igreja. Então, a Igreja na República não mais vai ter força não é poder de decisão. Mas na colônia e no Império, sim. E aí, o que nós vamos ter, não é? Esses liberais radicais, não é? Eles criticavam a centralização política, não é? E eram a favor, olha como é interessante, de uma autonomia das províncias, não é? Após a própria independência. O dia do fico, Anjo, o dia do fico, ele acaba provocando o quê? Que após a sua decretação, os ministros portugueses do Brasil se demitiram. Olha como é interessante, já que eles eram a favor, não é, da recolonização. E aí você tem, não é, uma convocação por parte de Dom Pedro, não é, de um ministério liderado por José Bonifácio de Andrada, que por sinal é um dos caras renomados para elaborar junto, não é, com esse Brasil independente, a nossa primeira Constituição, tá? E aí você tem, não é, a partir de 1822, a lei do cumpra-se. O que eu entendo pela lei do cumpra-se, Anjos, nesse dia do fico? Decretava, não é, as decisões que eram emanadas da corte portuguesa, elas só seriam válidas, elas só seriam aceitas, não é, após a aprovação do próprio Brasil. Então, só iria, não é, ser cumprido essas leis emanadas pela corte portuguesa se esse Brasil aprovasse. E aí você tem, não é, a data, não é, tradicional da nossa declaração de fato de independência, o 7 de setembro de 1822, que por sinal, não é, você tem aí províncias que, não é, os portugueses nessas províncias não vão aceitar, que é justamente o Pará e a Bahia. Tanto é que quando nós estudamos o Pará, não é, a província do Grão-Pará nesse contexto, nós, não é, falamos sobre a questão da adesão do Pará à independência do Brasil, porque o Pará não vai, no primeiro momento, querer aderir. Mas depois, através de ações militares, você tem a adesão dessas províncias, não é, à independência do Brasil. E aí você tem, não é, a manutenção de uma unidade territorial, você tem, não é, a questão do próprio voto censitário, você tem de fato uma monarquia absolutista no Brasil, porque o Império Brasileiro acaba caracterizando tudo isso, não é? E você tem a permanência da escravidão dentro do próprio Brasil. Anjos, nessa terceira aula nós ficamos aqui e na próxima eu aviso aos senhores. Quero reforçar dizendo que eu e todos os amigos professores, além da família CEP, não é, de toda a família CEP, na verdade, estamos com muita saudade dos senhores. Não está sendo fácil para nós, não é, mas nós estamos aí, não é, atravessando essas dificuldades que o mundo vive, não é, e com fé em Deus essa pandemia vai passar logo, e logo logo nós voltaremos com as nossas aulas presenciais. E eu não tenho dúvida, Anjos,
tá? Que nós iremos alcançar o nosso objetivo principal, que é a aprovação, a felicidade, as conquistas de uma forma geral de todos os senhores. E quero também deixar aqui registrado que na nossa primeira aula presencial, eu estou com tanta saudade que eu quero dar um abraço coletivo em todos vocês. Muito obrigado desde já e tenham um bom dia. Valeu!